Nossos amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início à nossa aula nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos colocamos em Sua santa presença, Senhor, para aprender de Ti nesta noite. Vem nos ensinar, vem abrir a nossa mente, Senhor. Vem nos dar a compreensão da Tua palavra, do que o Senhor quer nos falar também e ensinar, Senhor. Me dê a sabedoria, me dê a palavra, Senhor, para que eu possa ministrar em Teu santo nome e que o Espírito Santo, Senhor, venha dar o discernimento a cada um de nós, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu peço também, meu Deus, por aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa, que eles possam chegar em segurança, em paz, que o Senhor os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos iniciando hoje, né, o segundo trimestre de 2023. Hoje, a nossa primeira aula, tá? A primeira lição, quando a família age por conta própria, né? Então nós vamos ver hoje quando a família age por conta própria, tá? Nós estamos nesse trimestre, durante todo o trimestre, os 3 meses de aula, nós estaremos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Está na capa da revista que eu estou lendo, viu? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então nós vamos tomar como exemplo a palavra de Deus e os exemplos que lá está de servos de Deus, tá bom? Glória a Deus. Hoje, primeira lição, segundo trimestre de 2023. Quando a família age por conta própria. Nós vamos ler o textuário todos juntos. A irmã Rita vai representar a classe e eu estarei ministrando a aula. Paz do Senhor Jesus, amados. Vamos ler todos juntos o textuário. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu conserto. Gênesis 17, 19. Gênesis 17, 19. A verdade prática nós vamos ler no final. Agora, os objetivos da lição, irmãos. Os objetivos são aqueles pontos centrais da lição, né? Onde todos os comentários vão estar abordando esses pontos aí, 3 pontos. Primeiro, identificar que as promessas divinas passavam também por sua... Eu vou voltar aqui. Identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família, tá? Então, nós podemos já pegar 2 pontos importantes nesse primeiro item aí, ó. As promessas e a família, né? Então, o projeto principal do Senhor é através da família. 2, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Então, nós vamos ver também no decorrer dessa aula que, infelizmente, por mais que nós busquemos a Deus, se vamos ao Senhor, em algum momento nós podemos falhar. Nós vamos ver isso quando nós não esperamos em Deus. 3, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Então, nesse terceiro objetivo, fala da decisão, né? Então, as nossas decisões, elas trazem consequências, ou boas ou más, né? Então, vamos avante. Leitura bíblica em classe, Gênesis 12, de 1 a 3, e também no livro de Gênesis 16, de 1 a 5. É o texto principal que nós estaremos tendo como referência para a aula de hoje. Eu vou ler um versículo e a classe lê com a irmã Rita o versículo seguinte.
Gênesis 12, no versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Todos juntos? Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Vamos à introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Amém. Então, nós vamos pegar como exemplo hoje, né, o exemplo de Abraão, né? Um homem chamado por Deus e que teve problemas, né? E que ainda hoje, devido à decisão, nos nossos dias, ainda hoje tem problemas, consequência dessa decisão de Abraão. Na verdade, quem decidiu foi a mulher, né? Mas ele, por aceitar, né, a decisão que tomaram, acabou desagradando ao Senhor nosso Deus e trazendo consequências para todo o tempo aqui na terra, né? Porque hoje nós temos dois povos que não param de brigar, né? Israel e os muçulmanos, né? Toda a parte da Palestina. Então, aquele povo ali, um é de Ismael e o outro, né, de Isaac, né? Então, esse problema se estendeu até os nossos dias e não vai parar, só quando Jesus voltar, quando o mundo acabar. Enquanto tiver mundo, eles vão estar brigando, né? Porque foi lá da decisão de Sarai e Abraão, né? Vamos lá. Então, nós vamos abordar assim, vamos pegar exemplos e colocar na nossa vida prática, né? Vamos lá? Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Pronto, então aí está um dos principais temas, né, ou podemos dizer assim, pontos a ser analisado, né, que está presente na vida das pessoas, e nós somos parte de uma família, né? Então esses problemas, né, de comunicação conjugal, né? Então a primeira base, né, de equilíbrio da família é a comunicação conjugal, o casal, né? Se o casal tiver uma comunicação de qualidade, eles conseguirem dialogar, porque comunicação é dialogar, e a perfeita comunicação é quando, entre duas pessoas, é quando interagem, um fala, o outro ouve, o que o ouviu fala, o que o outro ouve, e há uma troca de
de palavras, né? de argumentos. Então, essa é a perfeita comunicação. Quando só um fala e o outro não pode falar, então já não é uma boa comunicação, né? Porque comunicar não é só falar, né? Comunicar é interagir, é saber tratar dos assuntos, das questões, de forma que as partes envolvidas compreendam, né? E aí, nós temos como exemplo de Abraão que a comunicação falhou, né? Eles se comunicaram sobre um assunto que não era para ter acontecido. Abraão aceitou e inicia, principalmente com a chegada da criança, os problemas da família, né? Então, assim, toda decisão vai trazer consequência. E o início já foi o ciúme, né? Já foi o ciúme. Então, está presente nas nossas vidas, né? Se nós não vigiarmos, essas coisas entram na nossa vida, né? Então, o ciúme, a rebeldia, tá? Porfias, mentira, mágoas, né? Muitos ressentimentos, né? Muitas mágoas guardadas. A educação de filhos, né? Um item ou um ponto que deve estar presente na vida de um casal, principalmente os que têm filhos, e dentre outros assuntos, né? Então, tudo isso aí faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é o dia a dia. Aí nós vamos procurar esclarecer alguns pontos. Vamos lá. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Pronto, então, a situação de Abraão e Sarai, no caso aí, né, que depois passou a ser Sara, não era fácil, Abrão e Sara ali naquele momento. A própria cultura exigia, era uma tradição que os casais tivessem filhos, e ele, sendo um homem chamado de Deus, né, para ser o pai das nações, né, as promessas de Deus para ele era grande, e aí ele não tinha filho. Veja que situação, né? A forma como Deus trabalha, irmãos, muitas das vezes para um ser humano é difícil de entender. E olha que Abraão era um homem temente a Deus e ouvia a voz de Deus. Mas aí vem várias perguntas para nós. Por que então, né, que aconteceu dessa forma? Por que Abraão não buscou a Deus? Por que ele não esperou em Deus, né? Tem um ponto que eu considero assim que pode ser aplicado às nossas vidas, irmãos, é que o desejo de ter alguma coisa, e no caso um filho, parece que tapa os ouvidos da pessoa. A pessoa não perde a noção, né? Nós estamos falando de Abraão e de um filho, mas falando de nós mesmos, tem muitas coisas nas nossas vidas que muitas das vezes nós queremos a todo custo, e até afirmamos que Deus está aprovando, e às vezes não está, é o nosso coração enganoso, né? Então é muito importante nessa relação de crise, né? Nessa relação com Deus em crise, nós esperar dar tempo a Deus, né? O problema é que aqui já tinha um certo tempo também, né? Mas não importa, tá? Não importa. Na época de Abraão ainda não tinha a lei, né? Mas ele tinha o Espírito de Deus, né? Então ele poderia ter esperado mais. E é interessante que Deus passou, acho que foi 13 anos depois desse negócio, sem se falar com Abraão. Depois é que Deus reaparece, manda ele andar na presença do Senhor e ser perfeito, né? Dá uma correção nele, porque Deus não se agradou desse negócio, né? Deus não aprovou esse negócio. Então, nós devemos ter bastante cuidado com as decisões que nós vamos tomar, principalmente quando há uma ansiedade muito grande por alguma coisa, né? Que pode ser material ou até mesmo espiritual. A pessoa às vezes quer uma coisa e não sabe esperar,
né? Já vi pessoas tomar decisão e vi dizer para mim, eu dizer para ela, não, essa decisão não é de Deus, é sua. É sua, eu vou lhe abençoar para você continuar na fé, você continuar firme no Senhor, né? Mas essa decisão não é de Deus, é você que quer, porque não tem um motivo que justifique essa decisão. Então, é muito sério isso, irmão, porque quando nós queremos uma coisa e não acontece ao nosso tempo, nós damos o nosso jeito. E ainda tem um problema, às vezes nós queremos ajudar a Deus, né? Aí eles quiseram ajudar a Deus, já que não vem pelas vias normais, né? A idade também dela e dele, né? Era impossível, naquela idade já, esperaram muito ao tempo deles, né? Tá? Então eles, não, só tem esse jeito mesmo, então vamos dar uma mãozinha para Deus, né? Vamos. Hein? Como é? Pois é. Então, vamos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda nesse sentido, não, para Ele fazer, não precisa. Mas aqui e acolá a gente está querendo dar uma ajudinha a Deus, não é não? Querendo, não, já faz muito tempo, quanto tempo eu vou esperar, né? Tá? Então, muito cuidado, irmãos, porque as nossas decisões, sem a aprovação de Deus, sem a direção de Deus, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. E infelizmente, irmãos, é uma realidade. Tem decisões que as consequências vêm e ficam marcadas para o resto da vida. Não tem como mudar aqui dali. Certo? Então, aqui já entra uma atenção muito grande da nossa parte. Nossas decisões. Vamos lá. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Está vendo? É isso aí. As consequências do coração enganoso. Porque nós, irmãos, temos uma capacidade de nos enganar nós mesmos que é impressionante. Inclusive a palavra do Senhor, o próprio Senhor diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Deus faz promessas a Abraão. O encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Gênesis 11:31, 12, de 1 a 4. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12:4. Pois é. A promessa, né, de... Vamos ler 12:4 de Gênesis, bem rapidinho. Só para estar registrado, né? Não sei se está na parte seguinte, deixa eu ver aqui. Não, vamos lá. 25 anos depois, foi que ela veio engravidar. Oi, pastor. É. Gênesis 12:4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos avante. Pode ler, irmã Rita. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21:5. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Amém. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15:2. Amém. Então ele começou a ficar angustiado, né? Ficou preocupado, né? Porque quem seria
o herdeiro dele, né? Este questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Então, além da idade, ainda estéril, né? Era complicado, né? Mas é para nós entender que Deus nos coloca muitas das vezes em situações que é para nós depender dele mesmo e aprender a se relacionar com ele, né? Pode ler, Marita. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Então, não é diferente conosco, né? Também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, exercer a operação do sobrenatural, né? Então, nós também já passamos por situações que nós ficamos em crise, né? Alguns não falam, mas dentro da pessoa, às vezes, ela está sem entender por quê, né? Tem procurado fazer o que o Senhor manda, tem feito a obra do Senhor, e por que tudo isso, né? Então, não vamos nunca deixar, irmãos, que as dúvidas nos levem a tomar uma decisão que nós sabemos que não é a vontade do Senhor, né? Porque não justifica, tá? Então, a palavra do Senhor também nos diz que o justo, ele vive da fé, né? E o justo viverá da fé, fé do Senhor no Senhor, né? Não é fé na fé, é fé no Senhor, tá? Então isso é importante. Então, assim, vai ter, já passamos e haverá e virá com certeza situações, irmão, que nós vamos precisar do sobrenatural de Deus, até para testemunharmos, né? De que Ele é vivo, é real, que Ele é presente, tá? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor. Gênesis 15:7. Amém. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse para Abraão também: Eu sou teu prêmio, Abraão, né? Então, o maior prêmio da nossa vida é o próprio Senhor. E o que Ele vai fazer, só nos resta esperar, orando, adorando, servindo, fazendo a obra dEle, amém? Glória a Deus. Vamos lá. De modo que Ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15:4. Só que quando Deus fez a promessa a Abraão, né, e Sara ouviu, qual foi a atitude deles? É aí que entra um ponto que eu peço muito a graça de Deus, irmão. Nós somos crentes em Deus, amém? Mas em alguns momentos nós não conseguimos ver que Ele pode fazer algo que nós vemos que é impossível. E principalmente quando demora. E na situação que eles estavam, né? Sarai riu quando a promessa foi anunciada, né? Ela riu. Não era zombando de Deus, mas é como se ela dissesse assim: não tem mais condição. É impossível. Sim, mas o Senhor disse: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, né? Nós não sabemos disso? Sabemos, né? A maioria dos que estão aqui não tem dúvida de que o Senhor é todo-poderoso, de que Ele é o Deus do impossível. Mas em alguns momentos nós nos comportamos como incrédulos, essa é a verdade. E o mais grave é quando tomamos decisões erradas, que é o ponto-chave da lição de hoje, né? Aqui Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Isso. Nossas palavras, irmãos, há quem diga que as palavras têm poder. Eu discordo disso daí.
Eu acredito que a palavra de Deus tem poder, né? As palavras humanas do homem têm poder, porque todas elas causam um impacto, né? A pessoa ouve, se alegra, se entristece. Agora, poder de acontecer, porque eu falei, porque o outro falou, vai acontecer, eu não acredito. Tem um texto lá em Marcos 16, quando os discípulos foram pregar o Evangelho, que está lá assim, que o Senhor confirmava a palavra que eles falavam. O Senhor confirmar quando eu falo em nome do Senhor, o Senhor vai confirmar e acontece. Mas não foi porque eu falei simplesmente. Esse é o problema da gente, porque pegam há uma crença, inclusive no mundo cristão, que diz assim, fale e acontece. Não, só vai acontecer se o Senhor confirmar. Se o Senhor não confirmar, não vai acontecer. Aí diz assim, não, mas Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. É verdade. Mas e se Deus quiser provar aquela pessoa, como estava provando Abraão? Adiantava um profeta querer antecipar aí o tempo? Não, o tempo já estava determinado pelo Senhor. O tempo da nossa bênção já está determinado pelo Senhor. Alguém pode dizer assim, mas se for por essa linha, então eu não preciso orar porque vai acontecer no tempo de Deus. Não, vai acontecer, mas ele pede a oração para acontecer. Tá? Eu faço essa observação, irmãos. Não é uma simples crítica a quem defende essa doutrina, né, de que as palavras têm poder e fale e vai acontecer. Não é uma simples crítica, é porque não é assim biblicamente que funciona. Não é assim. Elias mandou descer fogo do céu, desceu e consumiu. Sim, mas aquilo não foi todo dia, aquilo não foi toda hora, diante de qualquer situação, não. Os discípulos pediram a Jesus para ele autorizar os discípulos a fazer a oração de Elias para descer fogo do céu e queimar o povo que rejeitou Jesus. Jesus disse, não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu vim para dar vida e não para matar. Então, a gente precisa, assim, para defender uma doutrina, uma crença, precisa ter um contexto bíblico, precisa ver as duas faces da Bíblia sobre aquele assunto, o olhar de Deus em várias direções, para a gente entender, né? Porque tem muitas pessoas hoje na igreja desanimadas, abatidas, inclusive desacreditadas, porque alguém lhe afirmou que ia acontecer, que Deus ia fazer, que ele ia ter isso, ia ter aquilo, ia acontecer, e não aconteceu. Aí a pessoa fica descrente. É para a pessoa ficar descrente no profeta, não em Deus. Deus continua sendo todo poderoso, né? Então, é muito importante esse contexto aqui para a gente avaliar isso aí, tá certo? Porventura diria ele e não o faria? Agora, o que o Senhor disser vai acontecer. Agora, o que eu disser, da minha parte, pode acontecer ou não. Pode ser só uma perspectiva minha. E se eu estiver falando e dizendo que foi o Senhor que falou comigo, tem que acontecer. Amém? Porque quando o Senhor fala, acontece. Amém? Aí eu já vi casos de pessoas afirmar em nome do Senhor, aí não acontece, aí quando a pessoa vem cobrar, ele diz, não é porque você não teve fé. Não, mas espera aí. Aí não funciona, né? Eu vi muitas vezes o Davi Miranda da Igreja Deus é Amor dizer, pode vir aqui que você vai ser curado. Se você não tiver fé, você vai ser curado pela minha fé em Deus. E curava mesmo, em nome de Jesus, porque ele tinha o dom da cura, né? Então, é importante a gente falar as coisas, quando for afirmar, o Senhor afirmando, o Senhor confirmando, tá bom? Mas muita gente entrou na Igreja Deus e Amor na sede mundial e não foi curado também não, porque quem cura é Jesus, não era ele não tinha em si o poder próprio para fazer, era Deus que usava, né? Mas milhares e milhares foram curados. Vamos lá. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmos 89, 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmos 89, 34. Pronto, é aqui que deve estar, era Abraão, deveria estar nesse espírito aí, ligado com o Espírito de Deus, né? Deus cumpre fielmente a sua palavra. O que ele falar,
Vai acontecer. Agora, o nosso problema é o tempo. É o tempo. Tá? Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que sair dos meus lábios. Isso é o Senhor. Tá? O que o Senhor falar, vai acontecer. Tá? Então, é aí que deve estar o nosso coração, meus irmãos. Deus falou com você? Deus falou comigo? Então espera o tempo dele, persevere, né? Muitas coisas que Deus falou que ia acontecer na minha vida, demorou anos, outras demorou meses, né? Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão, porque o nosso dia a dia é marcado por situações que traz embaraço para a nossa vida, se nós não estivermos esperando realmente no Senhor, tá? Ficar às vezes cheios de esperanças, né? Até falsas, né? Pessoas às vezes que têm até boas intenções de querer nos ajudar, mas não adianta, né? Não adianta. Aí Sara e Abraão concordaram numa decisão que parecia ser bom, né? Do ponto de vista de ter um herdeiro, de ter um filho, e ainda tinha um detalhe interessante, irmão, nessa época, na cultura, que era assim, quando um casal, né, principalmente que tinha posses, né, não poderia ter filhos, aí tinha as concubinas, né, e a concubina gerava um filho para aquele casal. Então, segundo a tradição, o filho não era da concubina, era da esposa, era filho dela, né. Mas os irmãos perceberam que, como não era justo isso daí, não era a vontade de Deus, não funcionou isso daí, tá? Então isso, nas entrelinhas, a gente pode entender assim, tem às vezes opiniões e sugestões que aos nossos olhos parece ser uma boa saída, mas é a vontade realmente do Senhor? Tá? A questão, por exemplo, de alguém ser abençoado, ser ajudado por caminhos tortuosos, por caminhos de mentira, de engano, não dá certo. Não dá certo. Deus não vai abençoar. Eu me lembro do caso de uma irmã aqui da igreja há muitos anos, que ela chegou e disse: pastor, eu consegui minha bênção da aposentadoria. Eu digo: como, irmã? Aí ela começou a falar, eu digo: não, irmã, pode ir lá e cancelar. Tome seus documentos lá, que você pode ir até presa, que era fraude. Mas eu pedi tanto ao Senhor, assim, mas não é o Senhor que está te dando. Não me leve a mal, irmã. É para o seu bem. Ela ficou pensativa. Ela foi lá, pegou os documentos numa semana, na outra semana prenderam toda a equipe lá que estava. E pessoas que receberam tiveram que devolver e ainda teve processo. E depois ela se aposentou legalmente. Pronto. Certo? Então, nós devemos ter muitíssimo cuidado, irmãos, com coisas que não são honestas, que não são direitas, que não são justas, para facilitar as coisas. Essa coisa de facilitar é terrível, viu? É terrível, tá? Então vamos lá. Se os irmãos quiserem falar, perguntar, fica à vontade. Ok, Júnior, o microfone. Se quiser falar alguma coisa. Diácono Júnior, vamos lá. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis 16, 2 e 3. Aí está, eles concordaram, né, que a concubina tivesse um filho, segundo a tradição o filho seria dela, né, mas quando o menino nasceu não deu certo o negócio, né, não deu certo. Aí depois ela engravidou, aí foi que complicou as coisas, né? Porque aí agora Isaac chega e Ismael e a mãe vão ter que ir embora, não dá para eles ficarem mais. E aí iniciou-se uma guerra entre os dois, né? Que continua até hoje. Tá? Então, a parte do muçulmano, a parte do Oriente Médio, que é toda muçulmana e ali a Palestina, é em guerra o tempo todo com a nação de Israel, porque Israel é de Isaac e a outra parte é de Ismael.
né? Então, não acaba nunca essa guerra, né? Porque é a raiz do mal. Tá? Então, tem coisas, irmãos, que se nós não vigiarmos, nós vamos amargar para o resto da vida. Então é melhor esperar no Senhor, não é? Nunca procurar dar o nosso jeito. Sempre vai, e inclusive o Brasil é conhecido pelo jeitinho brasileiro, né? É mais perigoso ainda, né? Aí quando às vezes a gente nega algumas coisas, a pessoa deixa de ser besta, né? Deixa de ser besta, você quer ser muito certinho. Não é questão de ser certinho, não. O que é certo, o que é errado. Diante de Deus, não tem isso, tá? Não tem. Então, tá aí, ó, a aliança errada aí. Agora um detalhe que o comentarista coloca aí, ó, que infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sara confiança na promessa, tá? Então ela, se ele tivesse sido firme, né? Não, Sarai, Deus prometeu, ele vai dar, vamos esperar nele, né? E olha que o homem tinha uma intimidade com Deus muito grande, né? A gente admitir que Abraão, o pai da fé, vacilou, é muito duro, né? Mas isso é a parte humana. Isso quer dizer que qualquer um de nós podemos vacilar, não é? Podemos ou não podemos? Né? Às vezes com boas intenções, né? Para ter um herdeiro, para resolver uma causa. Né, irmão, Diácono Júnior? O que é que você diz? Pastor, em relação sobre os profetas, né? Aqueles que é escolhido por Deus, se nós bem formos analisar, todos eles vacilaram, né? Todos eles falharam em algum momento. Todos eles é a parte humana. Falharam. Né? Mas isso não, porque é assim, irmãos. O próprio salmista diz assim: a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, né? Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, não tinha ninguém vivo na terra, não existia mais humanidade não, irmãos. Agora, há uma diferença da pessoa ser enganada, se enganar, né? Assim, com a mente, achando que está fazendo uma coisa certa. E aqui tinha um problema, viu, irmãos? E é o nosso problema hoje também. É a cultura da época. Era comum isso daí acontecer nas outras famílias. Só que ele esqueceu que o padrão de vida dele agora não era daquela sociedade ali sem Deus. É a mesma coisa de hoje. Tem muitas pessoas hoje na igreja que vivem determinados comportamentos e práticas porque o mundo vive, porque todos vivem. Alguém, certa vez, eu chamei para conversar sobre a palavra de Deus, sobre um assunto, e comecei a explicar, e a pessoa olhando para mim, eu disse: você entendeu? Ela disse: entendi. Eu disse: sim, e você não sente desejo de mudar esse seu comportamento? Ela disse: não, porque as outras também são assim. Olha, porque os outros também são assim? Isso não existe, irmão. O padrão de Deus não se ajusta a nenhum padrão humano. Que contraria os princípios dele, sem engano da nossa parte. Porque a maioria faz. Teve um pastor amigo meu que foi para os Estados Unidos e viu lá uma multidão lá adorando a Deus. Aí o tempo que ele passou lá, ele foi conviver com essas pessoas vai nos templos, depois vai nas boates, bebe cerveja, tem uma vida equilibrada, cristã, que é isso? Isso não é o padrão de Deus, né? Aí eu disse: sim, mas e o que é que você quer me dizer com isso? Aí ele disse assim: não, porque eu vi todo aquele povo lá, e eu pensei assim: será que Deus vai permitir que todo esse povo aí vai ser condenado por isso? Eu disse: poxa, meu irmão, se eles vão ser condenados ou não, o que Deus vai fazer com eles, para nós é Deus, é Senhor, Ele que sabe. Agora a palavra dele está aí para nós observar e vivermos. Mas eu acho muito radicalismo a igreja. Não, o que é certo, é errado, segundo a palavra de Deus, e acabou. Se a palavra de Deus deixar de ser a nossa referência, nós estamos perdidos, Diácono Júnior. Não é? Sim, Maria. Vamos avançar. Sim, quem quiser falar, perguntar, fica à vontade. Mamanda, quer falar, Mamanda?
Sim, Diácono Júnior. Pastor, se encaixa o espinho de Paulo sobre cada um dos profetas que Deus escolheu, essa falha, né? Se ela se encaixa, porque tudo aquilo que desagrada a Deus e que tira da presença de Deus é como se fosse um espinho, né? Explique melhor assim o espinho. Porque Paulo diz que tirasse o espinho, né? E Deus diz que só basta a graça dele, né? Paulo orou 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, e o Senhor diz: a minha graça te basta. Será se esses profetas, todos que passaram, que tiveram essa falha, será que também não se dá por dizer que é um espinho também, que tudo aquilo que afasta da presença de Deus? Não, assim, porque é assim, comparado com o espinho de Paulo, não, né? Porque o espinho na carne de Paulo, depois o próprio apóstolo diz que o Senhor permitiu aquele espinho na carne para que ele não se exaltasse, né? Então, esses erros dos homens de Deus, né? Inclusive tem um estudo sobre erros e acertos dos grandes homens de Deus, né? Dos servos, esses erros não têm relação com, por exemplo, Deus permitir que você fique enfermo, tenha uma enfermidade que a gente não sabe exatamente o que Paulo tinha, ou que você esteja debaixo de uma ameaça constante ali de morte, de perseguição, que isso pode se tornar um espinho na carne. Por exemplo, Deus usa uma pessoa em curas, aí tem um filho, tem uma filha, tem uma esposa que não se cura. Aí a pessoa diz: como é que Deus me usa para curar uns e dentro da minha casa tem uma pessoa enferma? Isso torna-se um espinho. No caso, se for o caso de Paulo, uma enfermidade, para ele não se exaltar, porque ele recebeu excelentes revelações, Deus usou poderosamente. Agora, aí já é desobediência, o caso de Abraão. E os erros dos profetas que se estuda foram erros e vieram repreensões do Senhor. Tá? Então, não dá para colocar como espinho na carne comparado a Paulo. Pode se tornar um espinho para ele lembrar do erro dele e não voltar mais a fazer. Deus, às vezes, em alguns casos, Deus deixa a marca, né? A pessoa, Deus salva, livra, tira lá do castigo, mas fica a marca, tá certo? Talvez para a pessoa não esquecer, né? Mas não como forma de espinho, né? Comparado ao de Paulo, certo? Amém? Vamos lá, Manrita. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Gênesis 16, 2 e 3. Tá, então aí, aos olhos do Senhor, foi errado. Não deveriam ter feito. Certo? E aí é uma das decisões que marcou a história, né, bíblica, tá? E as consequências, tá? Isso também tem um detalhe aí que é interessante. Assim, porque mesmo ele sendo um homem chamado por Deus, um homem que Deus viu nele, né, lugar para Deus fazer a obra tão grande que Deus fez, tá? Mesmo assim, ele não ficou isento de errar. Assim somos nós, tá? Não vamos confiar: eu sou homem de Deus, eu sou servo e tal, eu tenho o Espírito de Deus, e não pensar melhor, não buscar conselho, né, de quem teme a Deus. Isso é importante, tá bom? Então aí, cair nessa armadilha, e eu vejo assim, era um costume da época isso daí, das famílias. E para mim isso daí tem uma lição muito grande assim. Não é porque as pessoas têm uma prática que é comum na nossa sociedade hoje, que eu vou fazer também quando desagrada ao Senhor. Tá? Então isso é muito importante a gente ter isso como um marco, né? Que a cultura nunca pode estar acima das Escrituras Sagradas. A cultura
a forma de vida que as pessoas do mundo decidem viver, tá? E alguns até por uma questão de conveniência, né? De facilidades, até de benefícios, mas se não for justo, não convém ao servo do Senhor. A interferência no plano de Deus. Então, aqui é onde entra um ponto também, irmãos, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Aqui é onde eu acho que é muito perigoso, viu? Nós queremos facilitar as coisas para Deus errando. Nunca, nem pensar. Mesmo que seja para dar testemunho de Deus, Deus não aceita. Deus não aceita. Tá? Pode ler. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade, e naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Pronto, então não tinha nada favorável para nascer filho, nem para Deus operar. Mas aí aqui tem uma lição que eu aprendi há muito tempo. Deus não precisa de ambiente favorável. Deus não precisa de nossa ajuda para Ele fazer milagres e maravilhas. Ele precisa da nossa fidelidade, amém? É só confiar. Sei que é difícil, quando o cinto aperta, quando parece que tudo vai se acabar, né? Eu me lembrei agora do testemunho de uma história de uma pessoa, né? de um servo de Deus. Contam uma história que um servo de Deus estava viajando e houve um acidente no navio e ele acabou sobrevivendo e parando numa ilha. E aí, quando ele sobreviveu, ele conseguiu se agarrar a algumas coisas, né, e chegou na ilha, e algumas coisas que ele conseguiu ainda levar, e lá também ele foi se adaptando, né, com o que tinha ali para a sua sobrevivência. Mas de repente ele começou a ter muita dificuldade lá, mas em todas as dificuldades que ele ia tendo, ele sempre dizia, graças a Deus, era sempre muito grato a Deus, tá? E aí houve uma escassez ali na ilha, que ele começou a passar grande aperto, e um dia ele saiu lá para ir buscar alimento, né, com as dificuldades que tinha, e ele estava num período de chuva e frio, e ele tinha feito um barraquinho para ele, né? Era só o que ele tinha lá, era um barraquinho para se abrigar. E ele estava numa certa distância e ele esqueceu lá alguma coisa acesa, e de repente ele viu o fogo e a fumaça. Quando ele correu, chegou lá, a única coisa que ele tinha, que era o barraquinho, estava queimando e a fumaça subindo. Aí ele caiu de joelho e disse que não aguentava mais, pediu misericórdia a Deus e chorou, né? Quando de repente aparece alguém na ilha para socorrer ele. Ele estava lá reclamando de Deus, porque até o barraquinho que ele tinha pegado fogo. Aí quando o pessoal resgata ele, depois ele vai falar com Deus, aí Deus diz para ele, é porque o barraco tinha que pegar fogo para poder o pessoal ver a fumaça e vir lhe socorrer, né? Então, assim, tem maneiras como Deus, nosso Senhor, trabalha, irmãos, que nós não entendemos. E a gente tem coisa que Deus parece, aos nossos olhos, é complicado, sabe? É complicado. Poderia ser mais fácil, mas é assim que Ele trabalha. Ele vai fazer o quê, né? Temos que adorar Ele e servir a Ele. Amém? Então olha, aí não tinha nada favorável para Deus operar. Então vamos lembrar disso nas nossas crises, né? Que mesmo não tendo nada, a gente não sabe de onde vem, mas como está escrito, o meu socorro vem lá do alto, do Senhor, lá do alto, porque ele olhou no horizonte, não via possibilidade nenhuma. Vamos acreditar, vamos crer, vamos confiar, porque é nessa fé que nós vamos vencendo e servindo ao Senhor. Vamos lá. Por isso Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, 2. Pois é.
Tem hora que tem que discordar, né, irmão? Né? Tem que discordar. Mas quando nós ouvimos algo que nós queremos, né? Aí é a união do útil com o agradável, né? Então, esse é o perigo, né? Os irmãos percebem que quando alguém vem e fala contra aquilo que nós queremos, sempre nós temos a pessoa por inimigo, quase sempre, né? Que não me ama, que não gosta de mim. A gente não sabe com detalhes como foi que Sarai convenceu Abraão, mas ela deve ter usado algo de algum, além disso daí, né? Deve ter usado. Aí pega só um pouquinho só da conversa, né? Mas ela deve ter, inclusive, preparado ele, né? Não é isso? Então, muito cuidado, meus irmãos. Nós não podemos ser aquela pessoa só do contra, né? Mas temos que avaliar, pedir a Deus o Espírito do Senhor, né? Tem pessoas que têm resposta para tudo na ponta da língua, né? E tem coisa que a gente tem que orar, tem que esperar mais, pensar melhor, falar com Deus. Sim, irmão Júlio César. Acima de tudo, né? Se nós não estiver com essa expectativa de que Deus age, é vivo, é poderoso e Ele vai agir, nós vamos querer dar o nosso jeito. E esse é um dos grandes problemas da humanidade, nosso, né? A pressa, né? Ô homem descansado, ô mulher, ô meu filho, né? Tenha calma, vamos devagar, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que aquele que nele crê não se apresse, está escrito desse jeito, né? Tá certo? A gente tem que se apressar para orar, para louvar, para glorificar, para fazer a obra do Senhor. Agora, certas coisas tem que esperar, não se apresse. E até tem um ditado popular que diz que quem se apressa come cru, né? Tem gente que não tem paciência, né? O feijão com isso. Então, meu irmão, vamos pedir a graça de Deus, tá bom? Agora é a hora da gente pedir ajuda, amém? Me ajuda, Espírito Santo, né? A esperar o tempo do Senhor. Vamos lá, irmã Rita. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Então, tá vendo? Ó? Era a cultura da época. Tá? Era assim que funcionava. E esse ponto é muito importante para nós. Então, os padrões de sociedade, eles são quase, na sua totalidade, da conveniência. O que é conveniência? É aquilo que é bom para mim, não importa. Se é bom para mim, eu quero. Há quem diga até que de graça até injeção na testa, eu não quero, né? Entendeu? Mas tem gente que não quer nem saber. Se ele está levando vantagem, meu irmão, não importa. E nós que temos o Espírito do Senhor, sabemos que nós temos um regente na nossa vida, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, nós não podemos simplesmente ouvir as pessoas e já ir aceitando, não, tá? Porque senão as consequências serão duras, tá? Então, é interessante que a preocupação aí era do herdeiro, né? Para quem que eu vou deixar a minha herança? Eu já decidi que a minha herança é do Senhor. Amém? Já me perguntaram, assim, a minha herança é do Senhor, porque eu estou vivendo dele. Amém? Vamos lá. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Aí, ó, agora está aí. O herdeiro chegou e eles já tinham fabricado um. Esse é o problema. Esse é o problema. A precipitação. Imagina a angústia, né, de Abraão depois. Com certeza foi pior do que antes, né? Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Muito bom, é isso aí, a lição maior que fica para nós, principalmente na vida de um casal. Por que é colocado o casal, irmãos? Porque principalmente, aquilo que nós falamos ontem, ó, a base
da sociedade é a família. É na família que o indivíduo, o ser humano, ele inicia a sua formação. E o casal, principalmente servos do Senhor, as decisões deles vão refletir na vida dos filhos. Eu já vi casos de família que o casal vive só por causa dos filhos. Eu digo, mas isso não é o suficiente. Porque eles vão crescer num ambiente desse, vocês têm que mudar. Vivem como dois inimigos dentro de casa. Pelos filhos. Não, mas que bem está se fazendo a esses filhos, porque esses meninos criam-se revoltados, doentes, e quando eles crescerem, eles estarão extremamente estressados e revoltados. Então, imagina, não, eu vou manter aqui o casamento para não se separar por causa dos filhos, quando deveria dizer, não, nós vamos mudar de comportamento, nós vamos ter outra atitude, né? Tá certo? Isso é uma situação. Então, o casal, a vida conjugal é muito abordada na Bíblia, porque o grande projeto de Deus com a família é organizar a sociedade, a humanidade na Terra, tanto social como espiritual. Né? Então, por isso que os casais precisam ter um cuidado muito grande. Eu me lembro de um casal, amigo meu lá em São Paulo, que era ele, a esposa e 3 filhos. Ele se desviou, ficou só a esposa, mas a esposa não tinha pulso. Aí depois os filhos saíram da igreja, foram presos, passaram a fazer coisas terríveis. A menina também desencaminhou. A família toda, se ele tivesse perseverado com a esposa, teria grandes possibilidades daqueles filhos ter continuado na igreja, cantando, tocando, louvando, e serem dirigidos e guiados por Deus. Então, por quê? Porque chega uma idade na vida do adolescente, para jovem, né, que eles estão descobrindo o mundo, e se eles não tiverem um ambiente seguro para eles, né, para eles se espelhar, eles ficam vulneráveis demais. Né? Então, é muito sério, irmãos, um casal se casar e gerar filhos, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Né? Porque o futuro desses filhos depende muito da vida dos cônjuges, né? Do casal. E aí, orar para pedir a Deus direção. Né? Vamos lá. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8:56. A gente fala de Abraão, contextualizando na Bíblia, porque para a gente saber, né, quem é o Senhor. E ele, como chamado de Deus, escolhido de Deus, tinha o Espírito de Deus, essas coisas, essa relação que ele tinha com Deus, era para ele ter tomado uma decisão acertada, né? Era para ele, ao contrário, ter convencido a sua esposa a esperar no Senhor. Mas eu volto num ponto que eu vou ficar repetindo. Às vezes nós não queremos ser contra a pessoa, porque pode parecer uma coisa pessoal. Nós estamos vivendo um tempo hoje da conivência entre amigos, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né? Para não se desagradar. Eu quero dizer para os irmãos que o pior do desagrado são as palavras grosseiras, são grosserias, são maus tratos. Agora, um não, né, de forma bem explicada, é melhor do que um sim, né? Que não vai trazer bem. Talvez a pessoa não me entenda, não te entenda, talvez eu não entenda também a pessoa que está me dizendo não, né? Mas pode ser para o meu bem. Um não pode ser para o meu bem, e um sim pode ser para o meu mal. Pode ser só para me agradar. Então, amados irmãos,
Quem é que gosta de ouvir não quando a gente quer uma coisa, né? A gente quer o sim a todo custo. Até a hora Deus, Senhor, abençoa para ele aceitar. Poderia dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Teve um irmão que me chamou para mim orar na casa dele, que ele queria voltar para o Ceará, lá em São Paulo. Aí eu disse assim, amém, irmão Zé, eu vou orar. Aí se Deus falar que não é para o senhor ir, ele disse, eu vou do mesmo jeito. Eu disse, pô, eu não vou orar não. Para que orar? Aí ele era meio brabo, né? Não gostou não. Aí ele veio mesmo. A mudança dele de São Paulo para cá nunca chegou no Ceará, já assumiu a mudança. E o dinheiro que ele veio da noite para o dia torrou. Ficou numa dificuldade muito grande. Sofreu muito, né? Mas ainda bem que foi fiel a Deus, não desistiu do Senhor. Ele entendeu que Deus não gostou daquilo, né? Porque tem crente que é assim, irmão. Quando ele quer uma coisa, se Deus aceitar, bem. Se Deus não aceitar, ele vai do mesmo jeito. Tenha certeza que não fica barato, não. É melhor a gente se dobrar, amém? Vamos lá. Os dois vacilam na fé, né? Negligenciaram. Pode ler. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme Gênesis 16, 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Amém. Tudo que nós ouvimos, vamos lembrar do Senhor? Da vontade dEle? Da palavra dEle? Pode prestar atenção, vou lhe falar uma coisa aqui, não é para me defender, nem defender ninguém não, é porque a realidade é isso mesmo. Quem lê Bíblia, estuda a Bíblia, quem busca a Deus para servir de verdade, tem pouca gente perto dele. Você já prestou atenção nisso? Mas quem concorda com tudo, está rodeado de gente. Porque os seres humanos, eu estou incluído também, a gente quer que as pessoas nos aceitem a todo custo. Um dos maiores sofrimentos do ser humano, segundo os estudos científicos da humanidade, é ele ser aceito pelas pessoas. Eu me lembro de uma irmã que eu trouxe uma palavra instruindo ela e tudo, e ela chorou bastante na minha casa. E tem um detalhe que eu nunca esqueço, a mesa lá de casa ficou molhada de lágrimas, porque ela disse assim, eu sei que é a vontade do Senhor, mas como é que vão me ver desse jeito? Eu não consigo. Que a pessoa está preocupada, como é que vão ver ela? Como é que as pessoas do mundo vão ver ela daquele jeito? Do jeito que Deus quer. Tem nada a ver, né, irmãos? Nós fomos chamados para agradar o Senhor, e não ao mundo, né? Não aos princípios do mundo, o modelo do mundo. Vamos lá. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Amém. É a conveniência, né? E a cumplicidade, o útil ao agradável. Vamos lá. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Deixaram o princípio de Deus e foram para o princípio do mundo. O que era normal no mundo. Cuidado, ouçam bem, irmãos, cuidado com aquilo que o mundo torna normal, viu? Deus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Vamos lá. Devemos cuidar para não interferir nos desvios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Amém. Quem pode me explicar aquela figura ali? Quem quer explicar? O alvo. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Nossa fé para não errar a fé. Aí. Vamos lá. Dá o microfone aí para a irmã Vera. Aí, liga aí para ela falar. Vamos lá, professora Vera. Liga aí.
Eu acho que é o pecado, né? Porque quando a gente erra o alvo, é porque pecou, né? Exatamente. O que é pecar? Errar o alvo. Que alvo é esse? A vontade do Senhor. Então está ali, ó. As setinhas, ó, era para acertar no centro, né? O alvo é o centro. Mas acertaram tudo fora do círculo, né? Não chegaram nem perto. Hã? Exato. O centro é Jesus, o centro é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, pecar significa errar o alvo. Aquilo que Deus quer, eu faço exatamente o contrário. Então, e uma coisa que fere Deus profundamente é quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, irmãos, e nós queremos mudar o propósito dEle. Deus nos quer num lugar, numa posição, fazendo determinada coisa, e nós vamos para outro lugar e vamos fazer outras coisas. Eu tive uma situação em São Paulo que os meus primeiros anos de fé foram muito abençoados, assim, que eu tive a felicidade de ter companhias muito boas, de oração, de evangelizar, de estar na escola dominical, de estar o tempo todo envolvido na obra. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, que foi o meu sonho lá, eu trabalhava só meio expediente, era escriturário. Aí eu ganhava pouco. Aí eu pedi que Deus abrisse uma porta, eu saí da empresa que eu estava para ir para o banco, para ganhar bem menos, mas vendo o futuro. E pedi para Deus me abençoar. Aí Deus me abençoou para mim trabalhar um dia de sábado, para um cliente da empresa que eu trabalhava antes, e eu ganhava um salário mínimo para trabalhar toda semana no sábado, né? Trabalhava 4 sábados, 5 no mês, se tivesse, ganhava um salário mínimo para fazer isso, que era a parte de organização da empresa dele, né? Aí eu disse para Jesus: Senhor, se o Senhor me der o tempo integral no banco, eu ter um salário digno, o sábado e o domingo é do Senhor. Ora, mas foi rapidinho. O banco estava mandando gente embora, o sistema financeiro, porque era no tempo que Collor entrou, que teve o confisco. E quando eu pensei que ia ser demitido, porque todo dia era demitido lá onde eu trabalhava, só na área que eu trabalhava tinha 300 pessoas, era 30, era 20 por dia sendo demitido, e eu fui chamado, subi as escadas me tremendo, quase que não conseguia subir, e recebi, foi uma promoção, que eu tinha feito um propósito com Deus. Aí eu fui sendo abençoado, e até que Deus nos deu muitas coisas, me deu carro, e foi tudo uma bênção. E aí eu esqueci do propósito, fui ter um comércio lá em casa. Ela saiu do emprego da prefeitura, né? 7 anos lá, concursado e tudo, para ir trabalhar no sábado. Aí sábado e domingo, o que aconteceu? Parei de fazer obra no sábado, parei de fazer obra no domingo de manhã, e ainda ficava faltando nos cultos. Ora, mas não demorou não. Fui assaltado com arma na cabeça, a concunhada dela. Foi vários assaltos, e eu orando a Deus, pedindo que Deus afastasse aquele povo ruim, e nas minhas orações eu ia dormir e tal, e quando foi uma noite, eu sonhei, mas aquilo foi uma visão, eu vi minha esposa caída no chão, na loja, sangrando. Ora, meu irmão, mas eu saí bem cedo para trabalhar, e já liguei para ela no trabalho dela, e disse: olha, a partir de amanhã está fechada a loja, não tem mais negócio. Fechei, vendi tudo a preço de custo para os irmãos da igreja, os produtos, acabou, e voltei a fazer a obra do Senhor, né? Então, irmãos, é muito sério quando Deus tem um propósito conosco e nós queremos mudar, queremos fazer do nosso jeito, as consequências vêm, irmãos, né? A gente tem aquela história muito bem contada
enfim, tem experiências e experiências, o caso de Jonas, né? Que Deus queria que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarsis, né? E vai lá no porão do navio lá, tudo que se acabando, né? Até que acharam ele, jogaram ele no mar, parou a tribulação no navio e ele foi vomitado na praia, e aí ele entendeu a vontade do Senhor, né? Então, assim, é muito perigoso, irmãos, principalmente votos com Deus, principalmente quando Deus tem uma obra conosco e nós queremos, e nós mudamos as coisas, né? É muito sério, muito sério. Eu não quero aqui com essa palavra trazer nenhum peso sobre os irmãos não, certo? Só para nós refletirmos do risco da desobediência, principalmente quando há um plano de Deus na nossa vida a ser executado, tá bom? Vamos lá, irmã Rita. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Pois é. Então eles quiseram ajudar Deus, né? Mas Deus não precisa desse tipo de ajuda, né? Deus precisa da nossa fé, da nossa confiança e da nossa dedicação. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Amém. Uma atitude equivocada. Por que equivocada? Como é que eu creio em Deus, confio em Deus, Deus me faz uma promessa e agora não acontece ao tempo que eu esperava? E, é claro, diante da situação deles era realmente complicado, mas Deus prometeu, então é esperar nele, tá? É esperar nele. Então ele se equivocou. Ele que conhecia Deus, conhecia o Senhor, tinha intimidade com Deus, sabia que Deus era o Deus do impossível, né? Teve atitudes gloriosas, só o fato dele deixar a parentela dele e Deus dizer para ele que ele pegasse a estrada para uma terra que Deus ainda ia mostrar, e ele foi, quer dizer, uma atitude. Mas aí quando chega diante dessa situação aí, tem a interferência da mulher e ele acaba aceitando, né? Isso mostra... Pois é o diabo, né? Satanás enganando, e ele vai aonde? Na parte mais fraca. A mulher é uma bênção e ela completa a humanidade do ser humano, né? O homem e a mulher. Só que a mulher, Deus fez ela com a parte emocional muito maior. Ela é muito mais sensível, ela se condói mais, ela sente mais, o emocional é muito elevado, o homem é mais a razão, né? Então, quando a mulher se vê diante de uma situação, ela quer resolver a todo custo, ela é mais apressada do que o homem, ela quer uma resolução mais objetiva, mais rápido, né? Entendeu? Inclusive agora na pandemia, muitos casais se separaram porque o homem dentro de casa não dá certo. Tá certo? Porque é brincadeira não, né? Então assim, a mulher é uma bênção de Deus nas nossas vidas, mas ela é diferente do homem, né? E o homem tem que amá-la e tem que tratá-la bem, tem que buscar estar bem com ela, mas vai ter hora que vai ter que dizer não, como ela também diz não para o homem, é normal, é na relação. O que a gente não pode é jamais se equivocar, né, para agradar. Não dá certo, não dá certo. Eu lamento que pessoas me deixaram assim, amizades, se afastaram, porque eu não concordo com certas coisas, né? Defendendo os princípios de Deus principalmente, né? As questões morais principalmente. Então, vai fazer o quê, tá? E aí, foi uma atitude incrédula, se tornaram incrédulos, ela primeiramente, e ele acabou sendo cúmplice da incredulidade dela, de não esperar no Senhor, mesmo com uma situação que aos nossos olhos era perdida, não tinha como, a mulher estéril, na idade avançada, como era que ia vir filho? E ela mesmo diz, o Senhor cerrou a minha madre, o Senhor proibiu que eu tivesse filho, e eu agora vou ter que dar meu jeito. Não, peraí, mas Deus não prometeu, eu tinha que esperar, porque o mesmo Deus que fecha, abre, amém? Era para ser assim, mas não foi, né? E nós, em algum momento, nós estamos assim também, vivendo essas crises, né, irmãos? Você pode dar glória a Deus?
Vamos lá, irmã Rita. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Gênesis 16, 5 a 9. Amém. Então tá aí. Foi realmente uma marca, vamos dizer assim, desastrosa na vida do patriarca, um homem de Deus, né? E isso fica de exemplo para nós. Por mais abençoado que nós somos, se nós não vigiarmos, o inimigo nos engana. Vamos lá. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Pronto. É uma guerra sem fim. Só termina quando o mundo acabar. Né? Só termina quando o mundo acabar. Né? O povo do lado de Ismael e o povo do lado de Isaque. Né? Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges, né? Então, muitos lares, muitas famílias passam por grandes crises, por problemas que vão aí para filhos, netos, bisnetos, se estende por gerações devido a precipitações. Porque as circunstâncias, os momentos da vida, situações que nos envolvem, exigem decisões. E não tem jeito. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Gosto muito dessa frase, que para mim passou a ser um ponto de meditação muito importante. Nós podemos escolher o que plantar, né? Mas nós não podemos escolher o que vamos colher. Amém? Na hora de plantar, eu posso escolher se eu vou plantar milho, ou se eu vou plantar feijão e milho, ou se eu vou plantar hortaliças, mas na hora de colher, eu só vou colher aquilo que eu plantei, não tem como mudar. Então, isso é muito importante nós entendermos. As nossas decisões vai ser a nossa colheita. Não tem jeito. Também, né? Mas tem coisa que tem plantação que é certeira, né? É certeira. Essa daí foi uma, né? Engravidou, nasceu. Agora pronto, o filho nasceu, vai ter que cuidar do filho. Vamos lá. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Pois é, então, com o nascimento de Isaque, então começou agora a luta, né? E Abraão teve que tomar uma decisão dura, né? Despedir a mãe e o filho, né? Então, é muito triste isso, né? Mas foi resultado da decisão, né? Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Pois é, não dá certo, né? Não dá certo. Tem pessoas que acham normal isso daí, mas eu já tive que aconselhar casais e dizer assim: quem tem sentimento não consegue conviver com essas coisas. Quem não tem sentimento, egoísta, que só pensa nele ou nela, não está nem aí para o que os outros sentem, pensam, né? Então, isso é um problema sério, né? Essa então começou a hostilizar sua serva, Gênesis 16, 4 a 6.
Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Gênesis 16, 4 a 6. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Pois é. Vamos lá. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16, 6. Pois é, quando ela ouviu, né, a promessa, ela riu, né? Deve estar brincando comigo, né? Mas a palavra do Senhor se cumpriu e se cumpre. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Exatamente. É aí o ponto, tem um ponto também que eu reflito bastante. Tem situações na nossa vida, irmãos, que Deus permite que é só você e Deus. Ninguém mais pode fazer nada por você, nem por mim. Não adianta ficar murmurando, ficar reclamando porque esse ou aquele não fez. Tem coisa que é Deus que está querendo que a gente exercite a nossa fé. Amém? E eu já passei por cada situação e a resposta de Deus veio de onde eu menos esperava, nem imaginava. No apagar das luzes eu vi Deus agindo. Eu não acreditei quando a pessoa me ligou e falou o que eu precisava. Então, irmãos, é isso que nós temos que buscar em Deus. Eu já falhei também, e vou falhar ainda, nós vamos falhar ainda, porque nós somos seres humanos. Agora nós precisamos estar em estado de alerta, amém? Vamos lá, irmã Rita. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Pronto, esse é um ponto muito importante. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que o homem pode fazer, ele tem que fazer, Deus não vai fazer não, amém? Mas aquilo que depende de Deus não adianta, nem eu nem você pode fazer, é esperar somente. E Deus coloca todos os servos dele em prova. Essa prova não é para Deus saber quem nós somos, não, porque Ele sabe quem nós somos, sabe nossos pontos fracos e tudo. É para nós descobrir quem nós somos, nossos limites, e aprender no Senhor a superar esses limites. Eu ouvi também uma declaração de um cristão, né, que é muito, muito inspirado por Deus. Ele disse assim, que nenhuma pessoa, até mesmo quem não é crente, passa por uma prova de fogo e sai a mesma pessoa, se ele sobreviver. Irmão, estão entendendo? Nenhuma pessoa passa por uma prova de fogo e sai dessa prova a mesma pessoa, se ele sobreviver. Porque uma das características do fogo é purificar, amém? É purificar. Quem é provado, irmãos, queima toda a gordura, queima tudo aquilo que é mal, não sobrevive ao fogo de Deus. Isso é bíblico. Está escrito que a nossa fé é como o ouro que é provado no fogo. O ouro, quanto mais ele é provado, o que é que acontece com ele? Mais brilha. Por que ele mais brilha? Porque as impurezas saem. Assim é a nossa fé. Quanto mais nós somos provados e esperamos no Senhor, mais nós brilhamos. Nessa daqui Abraão não brilhou. Escureceu.
porque não esperou passar pela prova. Não adianta nós querer mudar a prova, né, irmã Amanda? A gente tem que passar por ela. Se é Deus que está nos colocando, Ele vai nos segurar e nós vamos sobreviver. Amém? É por aí. Sim, irmã Rita, como é aí, tenhamos sensibilidade, né? Vamos lá. Será que fica melhor assim? Vamos lá. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Vamos nós. Quando Sarai diz a Abraão que só o Senhor lhe tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis 16, 2. Deus céu da irmã Rita. Vamos lá. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Amém. Então, a lição que nós estamos tirando aqui é aprender a depender de Deus. Tem que esperar. Quando tiver que esperar, não tem outro jeito, né? Para mim e para você. Vamos lá. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Pronto, então, qual deveria ser a postura de Abraão? O homem de Deus, o homem que tinha o Espírito de Deus, não minha esposa. Nós vamos esperar na promessa de Deus. Ela tinha aceitado, que ela era uma serva obediente, ela. Tá? Mas lembre-se, não esqueça, não vamos esquecer. Muitas vezes nós não queremos dizer não para aquela pessoa que nós amamos, que é tão boa para nós. Mas se for necessário, tem que dizer não. Porque o sim pode ser um desastre. Não vamos esquecer disso. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Isso. Vamos lá. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo 3, 5 e 6. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3, 5 e 6. Olha que como é importante isso aqui, irmão. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de membros espirituais em sua casa e por Mentores. isso de mentores, né? Que é um governo, que é uma liderança na sua casa, né? Aí aqui em 1 Timóteo 3,5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, se eu não faço um bom governo na minha casa, se eu não tenho responsabilidade com a minha casa, se eu não sei tomar decisões certas na minha casa, eu não vou saber tomar em outro lugar também. E principalmente na obra de Deus. Então, isso é muito importante. Percebam que, olha, o exercício e a formação humana é no lar. Tanto o casal, que está vivendo uma nova experiência agora de casado, estão aprendendo agora a liderar, a governar, a conviver mais intimamente, e em seguida os filhos, como criar os seus filhos. Então, essa governança, tá? Ela demonstra maturidade. Então, todo obreiro, se possível, ele deveria ser um bom dono, casado, dono de, né, tem um lar, tem uma experiência de convivência, porque
Não tem um lugar melhor para a gente aprender a lidar com o ser humano. É no âmbito da família, principalmente o cônjuge. Porque quando passa a morar, quando se casa e passa a conviver juntos, aí a gente vai respirar e transpirar o outro. Aí a gente aprende a viver com o ser humano realmente como ele é, sem nenhuma máscara, né? Sem nenhuma máscara. De manhã, quando acorda, às vezes já toma um susto, né? Não é assim? Você já viu alguém se pentear, se perfumar, se arrumar todo para ir dormir? Nada, né? Entendeu? Faz desarrumar para ir dormir. Quando acorda de manhã, antes dele se levantar, né? Então, irmãos, eu estava ouvindo um ex-padre, né, dizendo que um dos grandes erros da Igreja Católica é não deixar os padres se casarem, porque é no lar que a gente aprende muito, ele falando das experiências dele, né? Porque é lá que a gente convive com a realidade da vida, é no lar que a gente convive, né? Aí depois vai para a igreja, né? Vai para a igreja, conviver na igreja. Se ele for um bom esposo, um bom pai, ele vai ser um bom irmão. Então lá na igreja, onde ele estiver, vai ser uma pessoa maravilhosa, tá certo? Então é isso aí. Aí aqui a palavra diz assim, não seja neófito, né? O obreiro, o líder da igreja, o que tem responsabilidade, não seja neófito. O que é neófito? Novo, sem experiência, tá? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, tá vendo aí? Então, quem não tem experiência, irmão, tá? Se torna presa mais fácil do inimigo, de ser enganado, tá? Então, isso é muito importante, tá? Conclusão, vamos ler todos juntos? Mãe Rita lê representando a classe e eu leio com ela. Vamos lá? Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12 e 2. Então, os planos de Deus, irmãos, os propósitos de Deus, irmãos, vamos ficar atentos, porque nós temos um problema grave, viu, que eu quero colocar, nós temos uma tendência fácil de abandonar as coisas, já percebeu? De fugir da crise. A melhor forma é fugir, é sair fora, de não enfrentar, não na força, não na violência, mas enfrentar no sentido de buscar soluções, resoluções, né? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo realmente possa nos dirigir, tá bom? Palavra com a diaconisa Vera. Classe jovens e adultos. 1, 2, 3. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Glória a Deus. A classe jovens e adultos, pode sentar, irmãos. A classe jovens e adultos tem 30 alunos matriculados, 15 ausentes, 16 presentes, total de assistência 15. Louvado seja Deus. E hoje nós temos como visitante os 2 netos do Diácono Alfredo, a Rayane e o Rian. E a irmã Amanda, né, que está aqui pela primeira vez esse ano, amém? Seja bem-vinda. Corrija o nome aí que ele está dizendo. Rayane, não é Rayane? Ah, é Raí, não é Rian não, né? Desculpa aí então, que eu ouvi mal. Rayane e Raí. Louvado seja Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmã Vera, deu o microfone para o pastor Regiane encerrar com a oração, impetrando a bênção. Aleluias. Saúde da classe, a paz do Senhor. Oremos.
Soberano Deus, soberano Pai. Obrigado, Jesus. Somos gratos, Pai, estar na vossa gloriosa Sim, presença. Pai celestial. Somos gratos por esta Glória a lição, Pai Deus. amado, que possamos estar atentos. Glória a Jesus. Que possamos estar buscando, meu Pai, o Espírito Santo, para na hora das atitudes, meu Pai, não olhar, meu Pai, para nós ou a favor de alguém, mas que venhamos buscar em Ti, meu Pai, a resposta do qual vamos dar, a atitude do qual nós vamos assim, meu Pai, proceder. Meu Deus, abençoe os Teus servos, derrama da Tua graça e que possamos, meu Pai, buscar sabedoria no Senhor, para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo de nossas almas. Crescemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Curva as cabeças. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, Sim, Pai. a graça do nosso Senhor e Salvador glória. Jesus Cristo, que Sim, a comunhão, amado Deus. a consolação do Espírito Santo Sim, meu seja com Senhor. todos aqui presentes e os demais na face da terra. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.